Olá, tudo em paz com vocês? Que alegria poder estar participando dessa série de mensagens tão poderosa que vai com certeza abençoar muitas pessoas, muitos que estão assistindo, mas especialmente você que é da comunidade Discípulos de Jesus, que está aí sendo abençoado com essa série 8 elementos da cultura do reino, e hoje nós vamos falar sobre excelência. Quero mandar um abraço para todos esses discípulos maravilhosos, especial para o pastor Vinícius, meu amigo, a pastora Kilvia, são um casal formidável que nós amamos e que com certeza é um casal que tem abençoado muito o corpo de Cristo aí na igreja CDJ Fortaleza. Amém? Queria muito que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, lá em 1 Reis, capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 ao 10, e esse texto vai servir como base para a nossa pregação de hoje. Vamos falar então sobre esse elemento importantíssimo da cultura do reino de Deus aqui na terra, a excelência. E é uma honra muito grande estar com vocês nessa série tão abençoada e tão abençoadora. Recebam todos meu abraço o mais apertado possível. Estamos juntos pelo Rei e pelo Reino. Amém? 1 Reis, capítulo 10, do verso 1 ao 10. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional e o texto fala assim, 1 Reis, capítulo 10, do verso 1 ao 10. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo em prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Versículo 3. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido à sua mesa, o alojamento em seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Versículo 6. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Verso 9. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei, para manter justiça e retidão. Versículo 10. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que foram levadas pela rainha de Sabá, quando deu ao rei Salomão. Amém? Para nós é suficiente para hoje. Eu queria convidar você a orar junto comigo, aí onde você está. Curve um pouquinho a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Amém? Senhor, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a ti e nos colocamos à disposição, com nossa mente, com nosso coração, abertos àquilo que só o céu pode nos dar. Nos abençoa como tu tens nos abençoado através dessa série sobre os elementos da cultura do reino. Nos abençoe mais uma parte dessa série, mais uma mensagem dessa série. Que essa mensagem de excelência transforme os nossos corações, para que cause, Senhor, uma transformação verdadeira também em todo o nosso redor. Nós, Senhor, abençoamos a cada um daqueles que estão aqui junto conosco, caminhando nessa série, para a honra, glória e louvor do teu nome. Que a tua palavra nos alcance hoje. No nome de Jesus oramos, no nome de Jesus agradecemos. Amém, amém e
Amém. Que alegria poder estar com você e poder falar desse tema tão maravilhoso, tão lindo. Esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido e é um texto que fala de uma visita diplomática de uma rainha ao rei Salomão. E nós sabemos que Salomão era um homem notável, era um homem que tinha uma notabilidade muito grande diante de todas as pessoas que o cercavam e também dos países, das nações que o cercavam. E não foi diferente com a rainha de Sabá. E o que é interessante, que eu fico muito entusiasmado em falar para você, é que a rainha de Sabá ela fica impressionada com tudo que vê. E uma coisa que eu quero te chamar a atenção nesse início, é que às vezes a gente tem uma mania de associar a excelência a tudo que é luxuoso, a tudo que é muito caro, a tudo que é, às vezes, um pouco fora do nosso padrão, daquilo que nós pensamos, imaginamos, e associamos muito a excelência àquilo que nós vemos, àquilo que nós conseguimos pegar, enfim, a coisas materiais. E não entendemos, às vezes, que a excelência, ela primeiro nasce no coração, para depois se materializar em tudo que está à nossa volta. Eu costumo dizer que a excelência tem muito pouco a ver com o luxo, com a riqueza, mas a excelência, a melhor definição que eu acho de excelência é quando eu digo que a excelência é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem nas mãos. E muitas outras definições de excelência vão mexer muito e falar muito ao nosso coração. Quando você vai para a raiz da palavra, excelência, você vai ver que excelência também é igual a algo muitíssimo bom. A excelência também pode ser entendida como algo perfeito. Tem gente que quando vê algo excelente, a primeira coisa que fala não é nem excelência. Fala, perfeito, está perfeito. A excelência é algo que tem qualidade absurda, fora do normal. E por falar em qualidade, a excelência também é a qualidade daquele que é excelente. Nós podemos entender tudo isso como excelência. A excelência ela é tão linda e tão maravilhosa que ela é muito distinta, ou seja, ela se distingue muito fácil de qualquer coisa que está na média, porque ela está muito acima da média. Tanto é que o antônimo de excelência é aquilo que é péssimo, aquilo que é muito ruim, aquilo que não tem a mínima condição. Você já viu essa expressão? Não tem a mínima condição. É tudo o que é o contrário da excelência. Mas eu digo e repito para você, excelência tem muito mais a ver com o coração do que qualquer outra coisa que você imaginar. Excelência tem a ver com o coração, tem a ver com a visão, tem a ver com aquilo que eu penso, com a cultura que eu respiro. E com certeza, ela vai ser materializada em todos os ambientes que eu pisar, em todos os ambientes que eu estiver. Porque ali está um homem excelente, ali está um homem dotado de excelência, uma mulher dotada de excelência. Então hoje, nós estamos aqui reunidos em torno desse tema, porque o Senhor tem algo a acrescentar ao nosso coração acerca da excelência. Amém? Nós aqui como igreja, eu sou o pastor aqui da Igreja Atos de Cristo, nós aqui como igreja também temos a excelência na nossa cultura. Quando você tiver a oportunidade de vir nos visitar, você vai ver que a nossa cultura é estampada em um dos pilares aqui da nossa área de convivência. E a nossa cultura diz assim, nós somos uma igreja que honra a Deus e que abençoa pessoas, incluindo essas pessoas na família da fé, para que elas vivam o sobrenatural em todas as áreas possíveis, de forma contextualizada e excelente. Por que a igreja também tem que ser excelente, pastor? Porque a excelência produz relevância. É impossível ser relevante sem ser excelente. E isso é algo que, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo, fala que a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. Mas é impossível conseguir relevância sem a excelência, sem você fazer o melhor que você puder fazer com aquilo que você tem nas mãos. Nós como igreja, você que é
da família da fé, da comunidade Discípulos de Jesus aqui em Fortaleza, você precisa, eu preciso, todos nós que vivemos o reino, precisamos entender que a cultura da excelência, a cultura do reino através da excelência precisa nascer em nós e transbordar para os outros e para os ambientes que estão à nossa volta. O que é interessante, quando nós vemos um pouco sobre esse texto que lemos, nós percebemos que era uma rainha, uma mulher também acostumada com a nobreza. Logo, mais uma vez eu reforço, a excelência tem muito pouco a ver somente com o luxo, porque luxo por si só, riqueza por si só, aquela mulher já vinha trazendo uma quantidade de ouro que até então não era transportado, era uma quantidade absurda. Então era uma mulher muito acostumada com a riqueza, muito acostumada com a nobreza, muito acostumada também com o luxo. E não é isso que chama, não é somente isso que chama a atenção dela na vida de Salomão. Quando ela encontra com Salomão, chama a atenção aquilo que a excelência da sabedoria de Salomão, chama a atenção a forma como os outros eram impactados pela excelência de Salomão, chama a atenção a qualidade dos holocaustos, do sacrifício, daquilo que ele entregava ao Deus dele, a excelência da fé que ele tinha no Deus que ele servia. Nossa, tantas e tantas coisas chamavam a atenção da rainha de Sabá acerca da excelência que cercava Salomão. Tantas e tantas realidades, tantas e tantas vertentes que nós podemos enxergar acerca disso. Então, quero compartilhar com você hoje aquilo que Deus colocou no nosso coração aqui, para compartilhar com você aí que está participando dessa série maravilhosa sobre a cultura do reino. E hoje nós estamos aqui batendo muito forte acerca da excelência. Quero compartilhar com você alguns princípios. Quero que você guarde, então, todos eles. Se você puder pegar um bloco de anotações, uma caneta, e puder participar comigo de todas essas anotações, guardar tudo que você puder guardar, vai ser muito abençoado e muito abençoador. Guarde então aí o primeiro ponto. Gostaria que você guardasse esse primeiro princípio. Nós precisamos viver a excelência como cultura do reino e entender que, primeiro princípio, a excelência fala muito sobre quem você é. A excelência fala muito sobre quem você é, sobre quem eu sou. Veja bem no verso 1, 1 Reis capítulo 10, versículo 1, diz assim: a rainha de Sabá soube da fama de quem era Salomão, que Salomão tinha alcançado. E aí fala, graças ao nome do Senhor. E só então ela foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Mas tudo começou quando ela ouve falar da fama que Salomão tinha. A excelência faz o seu marketing, a excelência fala muito sobre quem você é, sobre como você está vivendo a sua caminhada da fé. A excelência fala sobre que tipo de pai você é, se você tem filhos, ou de mãe que você é, ou de esposo, ou de esposa. A excelência fala muito de que tipo de profissional você é. A excelência fala muito do que você entrega no ministério, do que você entrega no seu trabalho, do que você entrega do que você entrega na sua realidade de autônomo, de tudo o que você faz. A excelência fala muito, muito sobre quem você é. Muito. Com Salomão não foi diferente. Aquela mulher ouviu falar que tudo o que cercava Salomão era muito excelente. E ela decide ter aquele encontro, decide fazer aquela viagem diplomática para ver com seus próprios olhos, conferir, testar, provar se tudo aquilo que falavam era mesmo verdade. Nós precisamos entender isso, viver isso em todo o tempo. Em tempos de paz, em tempos de prosperidade, em tempos onde tudo está bem, e também em tempos onde tudo não está bem, onde os desafios vêm. Na verdade, eu costumo dizer aqui na nossa igreja que uma hora a vida prova você acerca do cristianismo que você diz que tem. Porque nós estamos hoje vivendo a geração onde todos estão falando muito, onde todos estão se autopromovendo de alguma forma, em algum ambiente, principalmente no ambiente das redes sociais, mas a excelência
é sim um dos indicativos de quem você realmente é em Deus, do que você está edificando em todos os ambientes que você é inserido. A fama de Salomão, da excelência de Salomão, chegou até aquela mulher, e aquela mulher decidiu conferir. Olhe só, preste bem atenção, e aí eu pergunto, o que você está edificando, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer segmento que você estiver, em qualquer área da sua vida, como você está edificando? Jesus, ao falar sobre isso, ele diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, ele fala sobre, ele coloca lado a lado aquele que faz com excelência e aquele que faz de qualquer forma, aquele que está caminhando de qualquer forma ou edificando de qualquer forma. Lá em Mateus 7, 24 e 25, fala, portanto, aquele que ouve essas palavras e a pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, uma edificação com excelência. Eu estou edificando algo firme, eu estou edificando algo que vai ter durabilidade, eu estou edificando algo que vai falar por mim mesmo. E aí ele continua dizendo, cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela tinha seus alicerces na rocha. Veja bem, olha só, seus alicerces estavam excelentes, os seus alicerces estavam inabaláveis. Nós precisamos guardar isso sobre nós e colocar isso na nossa cabeça. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo na nossa caminhada em todas as áreas da nossa vida? Por quê? Porque a excelência fala muito sobre quem nós somos. Estamos edificando onde? Estamos edificando sobre a rocha ou não? Estamos vivendo uma vida, uma caminhada, uma corrida da fé com excelência ou não? Estamos vivendo uma realidade devocional, de intimidade com Deus, de transformação de vida, de preenchimento do Espírito Santo, de relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, com a nossa casa. Nós estamos verdadeiramente vivendo a excelência na nossa caminhada da fé? A autora Marabel Morgan, ela fala o seguinte, a persistência é a irmã gêmea da excelência. Uma é a mãe da qualidade e a outra é a mãe do tempo. E eu quero encerrar esse primeiro ponto para você, dizendo algo muito forte ao seu coração. Perguntando algo ao seu coração. Como está sendo a sua caminhada da fé no tocante à excelência em todos os pontos, em todas as áreas da sua vida? A excelência fala muito sobre você. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você, nessa série maravilhosa que estamos vivendo, 8 elementos da cultura do reino, e hoje nós estamos falando sobre excelência. A excelência tem o poder de transformar tudo ao seu redor. A excelência tem o poder de transformar tudo ao seu redor. Olha só, veja bem, nos versículos 4 e 6 ao 6, de 1 Reis capítulo 10, o texto base que nós lemos diz assim, vendo toda a sabedoria de Salomão, e aí ela começa, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido na mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada e disse então ao rei, tudo o que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Tudo o que ouvi é verdade. A excelência de Salomão transbordava em todos que estavam à sua volta. Transbordava em todos que o cercavam. O ambiente onde Salomão vivia era um ambiente inspirador. Eu tenho uma amizade muito gratificante e abençoadora com o Vinícius. E eu sei que, por exemplo, vocês estão redesenhando o espaço onde vocês adoram, o seu espaço de adoração. E um espaço de adoração é um espaço que tem a capacidade de inspirar as pessoas. Nós não podemos confundir de forma alguma a materialidade de uma cultura com o desvio da fé, com a adoração a um lugar, com a adoração a paredes. Não é isso.
Não é isso. Os nossos ambientes, os ambientes onde nós nos reunimos, precisam inspirar as pessoas que entram. Não adianta eu ter a melhor de todas as mensagens, se o ambiente onde eu vivo, a cultura onde aquela comunidade da fé se reúne, o ambiente daquela comunidade da fé se reúne é um ambiente de desleixo, é um ambiente desfavorável, o ambiente prega conosco, o ambiente adora conosco, com relação às pessoas que entram. E o que aquela rainha percebe? Ela faz um raio-x em todo o ambiente que cercava Salomão, vai dos empregados mais humildes até os seus oficiais e percebe que a excelência estava em todos eles. Todos eles. Certa vez, há 10 anos atrás, eu fui em uma igreja com grande notoriedade no país e que falava muito sobre excelência. Quando eu chego lá, o seu altar, me diziam até que tinha uma porção de ouro no seu altar. E aí eu realmente vi uma coisa muito luxuosa, os lustres, o templo. Só que me deu vontade de ir no banheiro e eu fui ao banheiro e eu vi que o banheiro tinha uma discrepância muito grande acerca de todo o restante que eu estava vendo. Tem até um pastor muito conhecido que diz: se você quer conhecer o amor do pastor pelas ovelhas, se é verdadeiro, vá ao banheiro da igreja. A excelência precisa estar em todos os lugares. A excelência precisa ser uma cultura onde todos os ambientes que nós estamos inseridos, inclusive o banheiro, precisa respirar a excelência. E aí eu volto a dizer, não é luxo, é fazer o melhor, é manter o ambiente de mais qualidade possível com o que eu tenho nas mãos. Você entende isso? Você consegue respirar isso também? A excelência tem a capacidade de transformar tudo em nossa volta. A excelência é um canal, muitas vezes é um canal de Deus para transformar corações que estão à nossa volta. Não confunda a ausência de excelência com o desleixo. Não confunda, por exemplo, a excelência com o luxo. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de transformação. Eu estou falando de transformação de tudo e de todos à nossa volta, através de um coração que está disposto a fazer sempre o melhor. Tem alguém aí que está disposto a fazer sempre o melhor para Deus? Tem alguém? Então Deus está a cada dia colocando no seu coração um coração excelente. Eu tenho certeza que essa excelência vai transbordar. E você, em nome de Jesus, vai conseguir abençoar muitas e muitas pessoas através de um coração excelente que Deus está entregando a você. Eu me lembro, quando eu falo de excelência como agente de transformação, eu me lembro de uma história do Japão pós-guerra. Você sabe que o Japão ele foi praticamente destruído ao final da Segunda Guerra. Economia, indústria, sociedade, todos os serviços básicos foram simplesmente reduzidos a cinzas, um país em frangalhos. E as pessoas que voltaram a liderar o país perceberam que precisavam mudar. E essa mudança passava por esse nome, excelência. Quando nós percebemos essa realidade como um agente de mudança, nós precisamos olhar para quem passou por isso na prática. Nessa mesma época, nasce um movimento de produção, de logística, um movimento novo no campo administrativo chamado toyotismo. Toyotismo era um sistema de produção baseado na demanda, era um sistema de produção que visava uma qualidade em cada movimento da linha de produção. Era um movimento de produção que não permitia erros, era um movimento de produção que focava na excelência, que não tinha condições de fazer, por exemplo, de ter um grande estoque, de ter uma grande indústria, porque o país estava se recuperando. Então eles começaram a criar um movimento de produção que fosse excelente e que alavancasse o país daquela situação. 70 anos se passaram. E hoje, por exemplo, quando você vê alguém comprando um carro com a marca Toyota, você diz, tem qualidade, é de excelência, não vai quebrar fácil, vai ser difícil dar manutenção,
Mas lembre-se que esse movimento chamado toyotismo nasce há 70 anos atrás no Japão pós-guerra destruído. Sabe por quê? Porque a excelência tem a capacidade de mudar tudo em nossa volta. Hoje o Japão é uma das maiores economias do mundo, uma das lideranças em ciência, uma das lideranças em tecnologia e é uma referência para o mundo inteiro. Olha que coisa forte, que coisa poderosa. A excelência é capaz, sim, de mudar tudo. Tudo. De causar grandes mudanças ao nosso redor. Amém? O terceiro princípio que eu quero compartilhar com você. Esses dois primeiros eu espero que você tenha guardado no seu coração. O terceiro princípio que eu quero compartilhar com você. A excelência honra a Deus e inspira pessoas. A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Os versículos 7 e 8 de 1 Reis capítulo 10, que nós lemos como texto base, fala o seguinte: mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Queridos, nós mais do que nunca precisamos ser igreja que gera movimentos inspiradores. As pessoas têm que olhar para nós como igreja e têm que dizer assim: uau! Como eles são inspiradores, como eles são amáveis, como eles são firmes, como eles são convictos, como eles são perdoadores, como eles são gentis, como eles são intercessores, como eles são prudentes, como eles são excelentes. Trabalhando nessa geração de cultura aqui na nossa igreja, todos nós aqui respiramos muito essa visão de excelência. Vamos fazer o melhor com o que temos. Quando você tiver a oportunidade de vir aqui com o pastor Vinícius nos fazer uma visita, você vai ver que nós não temos nada luxuoso, mas tudo é feito com o melhor que nós podemos fazer. Ou seja, excelência no reino é fazer o melhor com aquilo que você tem nas mãos. Isso com certeza vai gerar uma cultura inspiradora e honrar a Deus acima de tudo. A excelência honra a Deus, porque nós somos representantes do reino aqui na terra. Nós somos representantes dele aqui na terra. Logo ele que nos ensina tudo sobre a excelência. Quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, a Bíblia diz que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio, partiam o pão no templo, em casa, juntavam e participavam-se das refeições com alegria, com singeleza de coração. E aí diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Caindo na graça de todo o povo. Isso é inspiração, gente. E eles faziam com certeza com a maior energia que tinham. Faziam com certeza tudo o que faziam, faziam com o melhor, davam o melhor, se entregavam no melhor. Caíam na graça do povo. A excelência vai nos fazer cair na graça do povo. Nós temos que ser igreja que inspira as pessoas. Nós temos que ser um povo de Deus que inspira as pessoas na terra. Nós temos que fazer sempre o melhor em tudo. Em tudo. Em todos os lugares. Não aqui é uma competição, não, mas você precisa fazer o melhor que você puder fazer. Entenda o que eu estou falando para você. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24 fala: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, façam com toda a vontade, com toda a energia, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa e a herança. É Cristo, é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Nós não podemos, por exemplo, nos nossos trabalhos serem funcionários abaixo da média. Nós não podemos
dentro do nosso relacionamento, na nossa casa, na nossa família, sermos pessoas que negligenciam coisas básicas. Nós não podemos ser em nossas igrejas, em nossos ministérios, fazer de qualquer forma, fazer de qualquer jeito, com a desculpa esfarrapada de que Deus recebe tudo, de que Deus recebe de qualquer forma. É a única forma que nós temos que fazer, e muitas vezes fazemos sem planejamento, fazemos sem gestão, fazemos sem entregar o melhor, fazemos sem respeitar os prazos. Entreguemos tudo ao Senhor com excelência, não só ao Senhor, mas em todos os lugares, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja para orar, seja para amar, seja para perdoar, seja para servir, seja para você construir algo na sua empresa, como funcionário, uma tarefa do seu cotidiano, do seu dia a dia. Faça o melhor, faça do jeito melhor, faça da melhor forma que você puder, porque fazendo assim, você estará honrando a Deus e abençoando as pessoas que estão ao seu redor. Você entende isso? Inspiração, gente. Uma das coisas mais interessantes, quando nós falamos de excelência, de fazer o melhor, vamos fazer o melhor, nós precisamos olhar, por exemplo, o mundo do esporte. E os atletas que se entregam com excelência no seu treinamento, se entregam com excelência nas competições esportivas, são aqueles que se dão melhor, são aqueles que obtêm o melhor resultado. Primeiro técnico campeão do Super Bowl americano, Vince Lombardi, ele falava o seguinte: a excelência pode ser obtida se você se importa mais do que os outros julgam necessário, se você se arrisca mais do que os outros julgam ser seguro, se você sonha mais do que os outros julgam ser prático, e espera mais do que os outros julgam ser possível. Aquele homem, com certeza, tinha ali na sua preleção dos seus times a capacidade de falar: nós precisamos ser excelentes no jogo de hoje. E é o primeiro técnico campeão no Super Bowl americano. O mundo inteiro para ver o Super Bowl. A primeira pessoa que ganhou como técnico foi o Vince Lombardi. E ele dizia isso, quando ele ia falar de excelência antes de entrar nas competições, antes de entrar no jogo. Pastor Carlito Paz, ele fala: a excelência, ela honra os céus e ela abençoa pessoas. Todas as vezes que você está excelente, está fazendo algo excelente em nome de Deus, Deus será sempre honrado. Deus será sempre honrado. Você vai abençoar todas as pessoas que estão à sua volta, mas a honra vai sempre para Deus. Sabe por quê? Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, amém e amém. Você pode dizer um amém aí onde você está? Uou! Espero que você esteja gostando, espero que você esteja sendo abençoado, porque eu estou sendo muito abençoado ao ministrar para você essa mensagem. E aí eu quero compartilhar com você o quarto princípio, então. Vamos ao quarto? Você pode anotar aí, por gentileza? Quarto princípio que eu quero compartilhar com você hoje. Para que você viva a excelência como cultura do reino, você precisa entender que a excelência nos coloca em uma posição de referência. A excelência nos coloca em uma posição de excelência. Em uma posição de referência. A excelência nos coloca em uma posição de referência. Versículo 9 do capítulo 10 de 1 Reis fala assim: bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. Aquele reinado, aquele governo, as ações de Salomão se tornaram uma referência para todos que estavam em sua volta, para todas as nações que estavam em sua volta, inclusive para aquela rainha que estava visitando ele.
A excelência tem o poder de nos colocar em uma posição de referência. A excelência vai dar a você sempre destaque. A excelência vai sempre te distinguir de qualquer outro ou das outras pessoas. Por quê? Porque simplesmente você faz bem feito, ou você entrega o melhor em tudo aquilo que você faz. Qual o peso que tem para você saber que você é uma referência na paternidade ou na maternidade dos seus filhos? Qual o peso que tem para você saber que você é uma referência na sua caminhada de fé? Quando você é visto pelas outras pessoas, as pessoas dizem assim: eu quero caminhar em Cristo, assim como Ele caminha, assim como ela caminha. Olha o tamanho do peso dessa declaração. Olha o tamanho do peso. Tem, por exemplo, um filho olha para um pai e diz assim: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Ou uma filha, um filho, dizem para uma mãe: eu quero ser igual à minha mãe. Por quê? Porque eles são para mim a minha maior referência. Por quê? Porque eles são excelentes pais. Um jovem profissional que ingressa numa carreira que você já está, e ele olha para você e diz assim: eu quero ser igual a você. Quando alguém chega para ver o tamanho da intimidade que você tem com Deus, a excelência no relacionamento que você tem com Deus, ela olha e diz assim: eu quero ter o relacionamento com Deus que você tem, você é uma referência. Que peso isso tem para nós? Que peso isso tem? Por exemplo, a comunidade Discípulos de Jesus é uma igreja referência para a cidade de Fortaleza, na excelência em tudo o que faz. Tudo o que faz, eles fazem de todo o coração, com toda a entrega. Eles fazem o melhor que podem com aquilo que têm nas mãos. Eles são excelentes. E a excelência honra o céu e abençoa pessoas. Então eles estão vivendo algo profético. Você acredita nisso? Você acredita que essa declaração é uma declaração que virá sobre você? Você acredita que essa é uma declaração que virá sobre a família da fé? Sobre a sua família da fé? Você acredita que essa declaração é uma declaração que virá sobre o seu ministério? Que em nome de Jesus a excelência produza em nós uma referência, não para a nossa glória, não para termos uma posição privilegiada, não para sermos embriagados pelos aplausos, não. Mas para glorificarmos a Deus através da excelência, glorificarmos a Deus através do melhor. A referência, ela é produzida através da excelência. Foi assim com José. Todos nós conhecemos a história de José. Mas José, primeiramente, quando ele recebe a primeira grande promoção, lá em Gênesis 39, do verso 3 ao 4, quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José em tudo o que ele fazia, ele agradou-se de José e tornou José administrador dos seus bens. Ele deixou ao seu cuidado a sua casa e confiou tudo o que ele possuía. Ele pegou José, viu que tudo o que José fazia era excelente. Ele pega José e coloca ele numa posição de destaque, de referência. Você vai cuidar de tudo. Infelizmente acontece tudo o que acontece e ele acaba perdendo essa referência. Mas logo após, ele permanece fiel, e ele recupera tudo numa proporção muito maior, ele recupera a referência numa proporção muito maior, lá em Gênesis capítulo 41, do verso 41 e 42, o faraó diz: eu entrego a você agora todo o comando da terra do Egito, eu entrego a você agora a referência principal. Em seguida, faraó tirou o dedo do anel, tirou o anel do dedo, o anel que ele selava do dedo, e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e deu uma corrente de ouro a José. Veja bem, um homem que faz excelência, que faz com excelência em qualquer estação da sua vida, ele vai receber a recompensa. Ele vai ser presenteado. Nós não vamos fazer com excelência
porque queremos ser presenteados, nós vamos fazer com excelência, porque nós já temos o maior de todos os presentes, nós já recebemos o maior de todos os presentes. Cristo, Jesus, foi aquele que estabeleceu um plano de excelência para me salvar e para salvar você. E graças a Deus por Cristo Jesus, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja tudo. Glórias a Ele nas alturas, glórias a Ele porque Ele desenvolveu um plano de excelência que nos alcançou. Então vamos glorificá-lo e honrá-lo também com excelência e entender que se formos colocados em uma posição de referência, é uma posição que nós precisamos estar cada vez mais humildes e entendendo muito bem que grande na nossa vida é o Senhor, que o Pai de toda a excelência, a fonte de toda a excelência é o céu e tudo vem dele. Tudo vem dele. Mas uma coisa é certa, nós precisamos de referências. O apóstolo Paulo ele diz, e sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Referências são importantes e a excelência produz referências. Pastor Carlito Paes, ele fala uma coisa interessante sobre isso. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Estabeleça referências de excelência para você chegar, para você aprender, para você ser abençoado. Estabeleça referências e saiba que um dia, o mais breve possível, você será referência para pessoas. E isso só será possível se você caminhar em excelência. Amém? Chegamos então ao quinto ponto. Eu queria que você guardasse no seu coração, anotasse o quinto princípio dessa mensagem acerca desse elemento da cultura da honra, a excelência. O quinto princípio que eu quero compartilhar com você é: a excelência atrai os recursos e elimina a escassez. A excelência atrai recursos e elimina a escassez. Olha só, no versículo 10 de 1 Reis, capítulo 10, fala o seguinte: e ela, a rainha de Sabá, deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. E nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei. A excelência atrai recursos e elimina a escassez. Aquela mulher olhou e disse assim: nossa, é tanta excelência que eu vou entregar o meu melhor. Eu vou entregar o que ninguém entregou e o que ninguém vai entregar, eu vou entregar. Porque aqui eu vejo tanta excelência. Às vezes nós pensamos que os nossos padrões são mais elevados do que o padrão de Deus. Misericórdia por isso. Mas você investiria, por exemplo, em uma empresa cheia de falcatruas? Você investiria em um negócio desorganizado? Se você fosse fazer uma visita técnica a qualquer lugar, se você encontrasse nas instalações dessa empresa, se você encontrasse tudo fora de ordem, tudo fora de lugar, e você tivesse uma boa quantia para investir, você investiria? Com certeza não. Porque ao fazer uma consultoria, uma análise na forma de administrar, na gestão, nas instalações, você olhou e chegou à conclusão de que eles não fazem bem feito e você vai perder o seu dinheiro. Aquela mulher foi tão impactada com a vida de Salomão que ela disse: você é tão excelente que eu vou investir nessa excelência. Você é tão excelente que eu vou investir em você. E aí é o que você precisa entender, é o que você precisa guardar no seu coração. A excelência atrai recursos e elimina a escassez. A excelência é uma base fundamental para consolidar uma visão. E onde tem visão, tem provisão. A excelência é a base fundamental para organizar uma visão. E onde tem visão, tem provisão. É isso que eu quero que você guarde no seu coração. É isso que eu quero que você guarde na sua mente. A excelência tem a capacidade de
atrair recursos e de eliminar a escassez. Guarde isso, guarde essa palavra. Guarde esse conceito. Excelência é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem nas mãos. Pastor Bill Johnson, ele fala o seguinte: devemos ser a geração que conhece a Deus e que pode mostrar os seus planos e propósitos na terra por meio de um coração que serve e traz soluções para nossas comunidades. Mas, além disso, somos chamados para entrar no privilégio de trazer a beleza para cada parte da nossa vida cotidiana. Por ora, esse é o nosso convite. Aconteceu debaixo de uma aliança inferior. Então também deve ser possível para aqueles cujos quais o Espírito Santo do Deus vivo agora reside. Se o Espírito Santo reside em você, que eu tenho certeza que reside, você tem a autoridade, você tem a capacidade de viver uma vida de excelência. Decida aplicar o padrão de excelência na sua vida, no seu cotidiano. Viva a excelência do céu na terra. Leve o céu para cada um dos seus ambientes, os ambientes que você estiver. Tenha uma vida cheia de excelência. Honre o céu, abençoe pessoas. Talvez você esteja assistindo essa mensagem dizendo: pastor, mas falta tanto. Então deixa eu te perguntar, em qual área da sua vida você precisa aplicar a excelência para viver a cultura do reino? É no seu relacionamento com Deus? Comece hoje. É na sua realidade emocional? Comece hoje. É no seu ministério, aí na igreja CDJ, Fortaleza? Comece hoje. É no seu discipulado? Comece agora. É no seu emprego, a partir de amanhã seja o melhor funcionário que aquela empresa já viu. É nos seus estudos, se capacite, entregue, faça o melhor, se dedique, seja perseverante. Certa vez eu vi um discípulo nosso aqui, que estava estudando e se dedicando para passar em um concurso. E ele disse o seguinte: Deus, me dá uma motivação para que eu estude sempre, para que eu cumpra esse propósito. Abençoa-me, Jesus. E aí Deus deu uma ideia para ele. E a ideia foi o seguinte: ele escreveu numa cartolina a seguinte frase, uma frase, e colocou num lugar estratégico do seu quarto. E aí, todas as vezes que ele entrava no quarto, ele via aquela frase. Sabe o que era a frase? A frase dizia o seguinte: tem alguém estudando agora. E ele disse que aquela frase motivou ele a ser excelente nos estudos. E graças a Deus, é um grande testemunho de uma pessoa que passou no concurso público, e ele fala que passou mediante uma das motivações foi essa estratégia que Deus o deu. E ele se tornou ali excelente, porque ele sempre via que tinha alguém estudando agora. Então eu preciso estudar. É excelência no seu corpo. Talvez você esteja aí passando por várias e várias doenças e que não são produzidas por outra coisa a não ser por desleixo. Colesterol, hipertensão. Onde está a prática de um esporte semanal? Eu não estou falando aqui da idolatria da estética, eu não estou falando aqui da busca do corpo perfeito, mas eu estou falando aqui de você oxigenar o seu sangue, de você praticar um esporte, de você fazer uma atividade física e ter a tua vida melhor. É no seu corpo que está faltando excelência. É na sua família. Como você é como filho, como pai, como mãe, como você é como esposo, como esposa. É na sua igreja que está faltando excelência. Como você é como ovelha. Como você é como discípulo de Jesus. São nos seus planejamentos pessoais, nas suas finanças que está faltando excelência, no seu orçamento. É na sua capacidade de administrar os recursos que Deus te deu que está faltando excelência. Comece hoje. É na sua realidade espiritual, nos seus votos, no seu jejum, no seu devocional,
Comece a ter um relacionamento pessoal com Deus hoje, agora. Lá em Mateus capítulo 25, verso 23, e aqui eu finalizo. Jesus, ele propondo uma parábola, no final ele apresenta os resultados daquela parábola e ele diz a um deles: servo bom e fiel, muito bem. Você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 23. É como se ele dissesse: muito bem, filho excelente. Você foi fiel no pouco e eu vou te colocar para ser excelente no muito. Talvez essa vida de excelência que Deus tem para você começa com o primeiro passo, e esse passo é hoje. E esse passo é agora. E esse passo é nesse instante. Um filósofo que viveu 500 anos antes de Cristo, chamado Lao Tse, ele dizia que grandes realizações são possíveis quando se dá atenção aos pequenos começos. Comece a viver uma vida excelente e seja impactado com a cultura do reino de Deus em todos os ambientes que você estiver. Finalizo com uma frase que li em algum lugar, que dizia o seguinte: procure colocar a excelência em tudo o que você faz, mesmo que lhe pareça tão desnecessário pela simplicidade do fato. Não interessa o quão simples seja, tudo o que você fizer, faça com excelência. Vamos orar? Eu queria orar por você. Você pode curvar a sua cabeça e orar junto comigo, aí onde você está. Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos, que nós te clamamos. Vem nos ensinar muito sobre esse princípio maravilhoso do céu. Deus, como tu és um Deus de excelência, como tu és um Deus lindo. Quando nós olhamos, por exemplo, para toda a criação, nós vemos o quão o Senhor é excelente em tudo que faz, o quanto o Senhor é perfeito em tudo que faz. Quando nós olhamos, Senhor, para todo o ambiente que está à nossa volta, quando nós olhamos para o planeta que o Senhor construiu, quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para os firmamentos, nós olhamos e vemos a excelência, vemos a tua beleza e vemos que tu fez o melhor, Jesus. Nos ensina, meu Pai, nos dá, Senhor, o mesmo espírito, nos dá, Senhor, a capacidade de realizar e de fazer o melhor. Muda o nosso coração, transforma a nossa mente, transforma-nos, Senhor, para que sejamos mais parecidos contigo em tudo, inclusive no realizar da excelência em todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda a dar o melhor, nos ajuda a entender esse grande princípio para que nós venhamos a respirar essa atmosfera da cultura do reino na nossa vida, em todo lugar que nós estejamos. Deus, que em todo lugar que a planta do nosso pé colocar, dali seja uma atmosfera celestial e que isso também seja possível através da excelência. Nós, Senhor, te pedimos, nos dá essa graça, nos dá essa capacidade, nos ensina mais para sempre fazer o melhor com aquilo que temos nas mãos. Nos dá a capacidade de ser o melhor no nosso lar. Nos dá a capacidade de ser o melhor na nossa família da fé. Nos dá a capacidade de fazer o melhor nas nossas universidades, nos cursos, nas escolas. Nos dá a capacidade de fazer o melhor na nossa vida profissional. Não nos veja, Senhor, como servos negligentes, medíocres, como filhos que não agradam ao Pai. Mas vê, Senhor, olha para nós e tem prazer de nós, Senhor. Como o Senhor teve prazer, meu Deus, no Teu Filho Jesus, que era excelente em tudo o que fazia. Tem prazer em nós também, Jesus. Deus, nos ensina a fazer o melhor, nos ensina a viver o melhor. Que a excelência do céu chegue ao nosso coração hoje e que faça com que com que os meus irmãos que aqui estamos reunidos, sejamos, Senhor, muito, mas muito abençoados com uma cultura do reino de alguém que respira a excelência. Eu louvo a Ti, eu oro por toda a comunidade dos discípulos de Jesus. Eu oro pela família pastoral, eu oro, Senhor, e peço que a excelência seja um pilar vivido por essa família da fé, para honrar a Ti e para abençoar todos que estão à sua volta. Oramos assim, agradecemos assim no nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido abençoado. E até a próxima no nome de Jesus.